Continuando as súmulas do TST, súmula 132, adicional de periculosidade, integração. 1. O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras. 2. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. No período em que eu laborei hora extra, né, eu também estou submetido a um perigo. Óbvio que esse adicional de salário de periculosidade vai incidir, sim, na indenização e nas horas extras. Perfeito. Agora, o inciso 2, ele é bem claro. Ó, se eu estou de sobreaviso, lembra, sobreaviso, o indivíduo ele fica na sua residência, que é diferente da prontidão, quando o indivíduo fica lá na empresa. Então, se eu estou na minha residência, eu não estou submetido à periculosidade. Então, durante as horas de sobreaviso, por óbvio, se eu não estou submetido a condições mais periculosas do que a normal, não vai haver pagamento do adicional de periculosidade pertinente a tais horas. Súmula 138, readmissão. Em caso de readmissão, conta-se a favor do empregado o período de serviço anterior, encerrado com a saída espontânea. Lembrando que quando o empregado sai e volta antes de 6 meses, é considerado um contrato Cuidado, só. que esse contrato só, ele é considerado para efeitos de cômputo para as férias, tá? O cara trabalhou, por exemplo, 1 ano numa empresa, 7 meses numa empresa, tá? Aí ele saiu, ele voltou para a mesma empresa depois de 3 meses. E aí ele não vai precisar trabalhar 12 meses, que será o período aquisitivo, não. Ele vai trabalhar apenas mais 5, porque soma-se esses 5 com os 7, já que ele voltou antes de 6 meses, e aí sim já completou o primeiro período aquisitivo dele, ok? Se ele volta depois de 6 meses, aí é um novo contrato, aí já começa a contar tudo de novo. Que aí 6 meses de licença, no caso, também seria aquele limite para não ter férias quando a pessoa está recebendo benefício, né? Então, se ela ficou 6 meses em casa, é como se tivesse tirado férias. Súmula 139, adicional de insalubridade. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. O adicional de insalubridade, ele tem efeito remuneratório e não indenizatório. Ó, se ele é remuneratório, ele vai integrar a remuneração para todos os efeitos legais, inclusive as incidências pertinentes. Lembrando que tanto a insalubridade quanto a periculosidade são os primeiros a serem agregados, né? Então, primeiro você soma o salário básico com a insalubridade ou periculosidade, e elas nunca se acumulam, porque no Brasil se entende que elas não se acumulam, né? E aí depois você calcula a hora extra, 13º, férias, o que tiver que calcular, né? Lembrando que se tiver hora extra, a hora extra vem antes das férias e do 13º também, né? Acaba integrando também o salário. Isso, Maria, porque é só a gente fazer um raciocínio lógico. O que vai incidir em quem? Então, insalubridade e periculosidade, é só eu pensar, peraí, calma, eu trabalho 8 horas. Se eu trabalhar 9 horas, essa 1 hora a mais, eu também não vou estar trabalhando em regime ou periculoso ou insalubre, sim. Então, a insalubridade incide nas horas extras. Aí, eu vejo lá. Agora, as horas extras vai incidir em quê? No repouso semanal remunerado. Porque se eu tenho hora extra, o repouso semanal remunerado, que vai computar no final de semana, via de regra, preferencialmente ao domingo, então ele também vai ser computado com hora extra. Ok, agora, o que não pode, o que era que acontecia? Antigamente, a hora extra incidia no repouso semanal remunerado, e eu tinha visto várias decisões judiciais, inclusive do TST, que esse repouso semanal remunerado incidia nas horas extras.
na minha opinião, sempre foi um bis in idem. Porque o cara que eu fazia? Eu recebia as horas extras, majorava o repouso semanal remunerado. Beleza. Aí depois eu pegava esse repouso semanal remunerado, já com a incidência das horas extras, e trazia essa incidência para as horas extras. O CT achou por bem, inclusive, sumular a questão, dizendo que o repouso semanal remunerado, já acrescido das horas extras, não repercute nas horas extras, exatamente porque caracterizaria bis in idem. E achei sensacional. Aí, Maria, fazendo essa linha de raciocínio do que incide que, a gente já viu, né? Eu trabalho em ambiente insalubre ou periculoso, repercute na hora extra. A hora extra, já com a repercussão da insalubridade ou periculosidade, vai repercutir em quê? Aí sim, no repouso semanal remunerado, nas férias acrescidas do texto constitucional, no 13º salário, no recolhimento do FGTS. Gratificação semestral também, se tiver, né? Que é igual gratificação natalina. Súmula 140. Vigia. É assegurado ao vigia, sujeito ao trabalho noturno, o direito ao respectivo adicional. Como ele já é vigia noturno, não há se falar em adicional noturno. Ô, gente, mas pelo amor de Deus, ele está trabalhando em ambiente, em horário, que o nosso organismo, via de regra, é incompatível. A noite foi feita para a gente dormir, para descansar. Não importa se o cara é vigia noturno. Então, se ele está trabalhando numa situação, numa condição mais desfavorável a ele, no mínimo, ele tem que ter direito ao adicional pertinente. Súmula 143, salário profissional. O salário profissional dos médicos e dentistas guarda proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, respeitado o mínimo de 50 horas. Eu acho essa súmula bem clara, e aí eu tenho uma questão, que era assim, o salário profissional dos médicos e dentistas guarda proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, respeitada o mínimo de 44 horas mensais. Está errado, porque, na verdade, respeitado o mínimo de 50 horas e não são horas mensais, tá? A súmula não fala em mensais nem semanais, mas óbvio que a gente tem que respeitar o mínimo de 50 horas. E que o salário proporcional, o salário do médico e do dentista, ele guarda a proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas. Aí tem que respeitar o mínimo de 50 horas. Ele tem que trabalhar, no mínimo, Maria, 50 horas para receber um trabalho mensal, tá? E o salário vai ser proporcional às horas trabalhadas. Por que mensal? Porque lembra que médico ele trabalha em várias clínicas? Então, por exemplo, ele vai na clínica trabalhar 2 horas dando plantão, aí vai na outra clínica trabalhar mais 2. Mas ele que tem numa clínica só, para ele receber o salário mínimo proporcional às horas, ele tem que trabalhar no mínimo 50 horas mensais, apesar da súmula nada falar a respeito. Súmula 146. Trabalho em domingos e feriados, não compensado. O trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Aqui, se a gente ler bem direitinho, vai ver que, na verdade, o pagamento vira triplo. Porque, o trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro. Né? Porque a hora extra normal não é no mínimo 50%, Maria. Como a do domingo e feriado não compensado é 100%, mais o dia é em dobro em relação à hora extra, mas em relação ao dia vira triplo. Mas dá para entender direitinho, né? E aí eu tenho duas questões. Primeiro, o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. E essa aqui está correta. E a outra diz, o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, com prejuízo da remuneração relativa ao repouso mensal. Eu já tinha visto várias questões atinentes a essa súmula 146 do TST, e o que eles trocam é basicamente isso, Maria. Ou eles trocam o sem prejuízo com prejuízo, ou ele troca, ao invés de ser pago em dobro, pago em triplo, pago em quatro,
Porque quando a gente estuda, a gente entende que vira um pagamento, abre e fecha aspas, triplo, mas, na verdade, ele está dizendo que paga em dobro em relação ao quê? Às horas extras, e sem o prejuízo da remuneração pertinente ao dia. Súmula 148, gratificação natalina. É computável a gratificação de Natal para efeito de cálculo de indenização. Aqui de indenização, no caso, é rescisória, né? Que ele quer dizer. É exatamente isso que eu acho. Súmula 149, tarefeiro. Férias. A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-se a tarifa da data da concessão. Isso é interessante porque é preciso fazer uma tabela, calcular mês a mês quanto foi a remuneração, a comissão e por aí vai. Pegar os 12 meses, somar e dividir por 12 para achar a média, e aí esse valor vai servir de base de cálculo para tudo daquele ano. Você tem que botar na sua cabeça. No mês ele trabalhou 5 tarefas, no outro 10, no outro 6, no outro 9, no outro 11. E aí o que é que você faz? Soma todas as tarefas. Aí deu quanto no final do ano? Deu 225 tarefas. Dividido isso por 12. Súmula 152. Gratificação, ajuste tácito. O fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade não basta, por si só, para excluir a existência de ajuste tácito. Tem a súmula do STF, número 207, que diz assim, ó: as gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário. Daí, cuidado para a gente não confundir, Maria. Embora a súmula... Perdão. Embora as súmulas 152 do TST e a 207 do STF permaneçam em vigor, tem que analisá-las em cotejo com o atual artigo 457, parágrafo 1º da CLT, que diz assim, ó, em seu parágrafo 1º, integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador, ok? Se integram o salário, elas têm repercussão. E aqui não importa mais se é por mera liberalidade, ajuste tácito, não é. Pagou, ele vai integrar. O quê? Importância fixa estipulada, gratificação legal e comissão paga pelo empregador. Fazendo aqui um parâmetro entre essa jurisprudência, súmulas 152 do TST com 207 do STF, em cotejo com o artigo 457, parágrafo 1º. O que é que diz a súmula 152? O fato de constar de recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade, ou seja, se naquele recibo disser que o empregador está pagando aquela gratificação X por mera liberalidade, só isso não exclui o ajuste tácito, ok? O que é que ele quer dizer? Mesmo por ser mera liberalidade, não é só isso que vai excluir o ajuste tácito. Tem que analisar outros requisitos para ver se ela vai incidir ou não. Ponto. Aí vinha a súmula do STF e dizia o quê? As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas. Opa, se foram tacitamente convencionadas, integram o salário. Veio a reforma trabalhista e, aliada ao entendimento do STF, que o STF já dizia que integra, concorda comigo? Porque considera-se convencionada. Aí o que é que diz o parágrafo 1º do artigo 457? Ó, integram o salário, a importância fixa estipulada, ok, as gratificações legais, ok, e as comissões pagas pelo empregador. Não importa se essa comissão ela é paga por mera liberalidade. O que importa é que ela integra. Ponto. Independentemente de ser ajuste tácito, ajuste escrito, ajuste de sinal de fumaça,
ela integra. O que acontecia? A diária de viagem tinha aquela coisa, né? Se fosse limitada a 50%, não integraria. Ultrapassou 50%, integraria. Agora, infelizmente, diária para viagem, como tem natureza indenizatória, ela não integra independentemente do valor, ok? As demais gratificações, comissões, legais ou não, ainda que por mera liberalidade, integram. Súmula 153, prescrição. Não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. Instância ordinária onde? Até o TRT. Ela limita a parte a conhecer na Justiça do Trabalho, a conhecer não, a arguir da prescrição até os TRTs, que é a instância ordinária, porque nós sabemos que o TST é considerada a instância extraordinária. E aí, eu tenho aqui 4 questões. Ele diz assim, ó, a prescrição não arguida na instância ordinária não poderá constituir fundamento de recurso para a instância superior. Verdadeiro. Porque se ela não foi arguida na ordinária, eu não posso utilizar como fundamento para a superior, que já é extraordinária. Outra, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita, mas não poderá ser arguída em sede de recurso especial ou extraordinário se não tiver sido suscitada na instância ordinária. Verdadeira. Salientando que, apesar do nosso recurso de revista ter essa nomenclatura recurso de revista, ele tem natureza tanto de recurso especial quanto de recurso extraordinário. Por quê? Porque as matérias neles discutidas têm que dizer respeito ou à lei federal, ou à Constituição Federal, ou à contrariedade, no nosso caso, de súmula ou de OJ do TST. Além de que tem que ultrapassar aquela barreira da transcendências, né? Transcendência política, econômica, social e jurídica. Mais uma questão, não se conhece da prescrição não arguída na instância ordinária, você vê que aqui é a transcrição ipsilitris da súmula 153, e por fim, de acordo com o entendimento simulado pelo TST, quanto ao instituto da prescrição, é correto afirmar que não se conhece, uma vez não arguída na instância ordinária, certinha para